Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Não julguem, e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que medirem. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção na trave que está no seu próprio olho? Ou como você se atreve a dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco que há no teu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então enxergará bem, para tirar o cisco do olho do seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O julgamento nos dá a possibilidade de dizer se aquela pessoa ela é justa ou ela é injusta. Se aquela pessoa está fazendo algo que é certo ou se ela está fazendo algo que é errado. Muitas das vezes, num julgamento comum, naqueles que têm júri, parlamento, muitas das vezes o júri, a defesa de quem está sendo julgado, apresenta argumentos para comprovar que aquela pessoa é inocente. Enquanto aqueles que fazem acusação fazem de tudo para provar que ele está errado, que ele está culpado. O julgamento de Deus trabalha de uma forma totalmente diferente. É um julgamento que ele não utiliza uma pessoa como refém, uma pessoa como acusador e uma pessoa como defesa. Ele utiliza você e o próprio juiz. É uma conversa entre você e o juiz, que é Deus. Nesse julgamento, Jesus e Deus trabalham com você tudo aquilo que você fez. Tudo aquilo que você escreveu na sua vida é trabalhado com você na hora do julgamento após a morte. Por isso que muitos falam que no 7º dia a pessoa descansa. Porque o julgamento demora, em média, 6 dias. No 7º dia, a pessoa descansa. Por isso existe a missa do 7º dia. Acredita-se que a alma é levada ao julgamento nestes 6 dias. E no 7º dia ela descansa. Até porque Deus construiu o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. 7 é o número da perfeição. Jesus nos mostra no Evangelho de hoje como, por quê e onde nós devemos julgar as pessoas. E aí ele nos diz uma coisa muito interessante sobre isso. Não há lugar, não há maneira, não há forma de julgar uma pessoa, porque nós não devemos julgar a pessoa. O julgamento, como eu falei no começo, é mostrar se a pessoa está certa ou errada. É mostrar se ela precisa ou não de conversão. Esse é o julgamento que nós acreditamos. Este é o julgamento que nós utilizamos. Com réus, com acusadores, com aqueles que vão fazer a defesa. Esse é o julgamento que nós conhecemos por si. O problema é quando nós criamos esse julgamento na nossa vida. Vejam como Jesus fala no Evangelho de hoje. Cuidado, porque a mesma medida com que julgarem, serão julgados. E o julgamento não está somente nesse ponto. O julgamento é quando eu olho para uma pessoa e falo: nossa, aquela pessoa não presta porque ela fez isso, isso e aquilo. Nossa, aquela pessoa não presta porque ela fez isso, isso e aquilo outro. Peraí, o que nós vimos semana retrasada? Semana passada foi. Semana passada. Na quarta-feira, antes de Corpus Christi. Jesus falava o quê? Olhem além das pessoas. Olhem por dentro das pessoas. Entrem na vida das pessoas. Tentem descobrir como as pessoas são. Porque entender como funciona a cabeça daquela pessoa, por que a pessoa pensa daquele jeito, por que a pessoa é daquele jeito, é interessante, porque nós começamos a compreender que o problema não está naquela pessoa, está em algo que muitas vezes foi feito com aquela pessoa.
E aquilo foi machucando, foi remoendo, foi maltratando o coração daquela pessoa, e a pessoa não soube trabalhar aquele sentimento e virou um problema na vida daquela pessoa. Ao invés dela precisar de uma ajuda como julgamento, ela precisa de uma ajuda física. Ela precisa de alguém que dê a mão. Ela precisa de alguém que levante ela. É este o ponto que Jesus quer passar no evangelho de hoje. Então, o primeiro ponto é exatamente este. Muitas das vezes o problema não é a pessoa. O problema está em alguma coisa que a pessoa tem no seu coração. E nós precisamos mudar isso. Nós somos chamados a converter a ação de uma pessoa. E Jesus dá continuidade. Jesus segue no evangelho de hoje. E ele dá dizendo: por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão enquanto não tirar a trave do seu olho? Muitas das vezes nós estamos muito preocupados no outro. Isso daí é muito comum na igreja. Eu posso dizer que eu já fiz isso muitas vezes. Até porque a maioria das vezes eu estou servindo como acólito. E aí, quando eu não estou servindo, eu estou sentado no banco, assistindo a missa, participando da missa como leigo, como qualquer outra pessoa. Na verdade, isso daí vem até uma catequese. Não se assiste à Santa Missa, se participa da Santa Missa. É diferente. Assistir, você senta no sofá de casa e assiste pela TV Aparecida. Participar é você estar em comunhão com Jesus. Aí, voltando ao caso. Por muitas vezes, a gente participa da Santa Missa como leigo e a gente não está servindo, não está fazendo nenhuma outra função. E começa a achar os defeitos. Nossa, tá vendo? Aquela pessoa fez errado. Aquela pessoa fez aquilo, não era para fazer. Nossa, aquela pessoa fez errado. Olha como é que ela fez. Olha, começaram a missa muito tarde. Passou 2 minutos só. Erros que vão comprometendo e que nós vamos percebendo. O problema não está em si em eu achar o erro. O problema está em eu começar a julgar aquele erro. O problema está em si em quando eu começo a mostrar a evidência daquele erro. Certo dia teve uma pessoa que colocou nos comentários que a leitura da Bíblia que eu estava fazendo era errada. Que era outra Bíblia para fazer. Eu simplesmente ignorei aquele comentário. A Bíblia que nós utilizamos é a edição pastoral. A Bíblia é a edição pastoral, aquela da capa preta. Está escrito Bíblia Sagrada. Da Paulus. Para ficar mais claro. Esta é a Bíblia que a igreja utiliza. Esta é a Bíblia comum. Existem outras edições. Existe a Ave Maria. Existe uma que eu não sei como é que fala, que ela é uma... ela é da borda vermelha, que eu não lembro como é que ela é, não lembro qual que é o nome dela. Todas essas edições, vindo da Igreja Católica, são iguais. Tem o mesmo sentido. Nós só não podemos confundir quando nós falamos de Bíblia certa e Bíblia errada. Retornando, muitas das vezes é isso que nós precisamos compreender. Muitas das vezes o erro não está no problema em si. Muitas das vezes o erro está em eu ficar observando o problema do outro e querer fazer um fompeu por causa do problema do outro. Pronto, não vou mais na igreja porque aquela pessoa só erra. Não vou mais na igreja porque aquela pessoa é egoísta. Peraí, nós estamos indo na igreja por causa da pessoa que é egoísta ou nós estamos indo na igreja por causa de Deus, que precisa de nós? Peraí, nós estamos indo na igreja por causa da pessoa que só erra ou nós estamos indo na igreja por causa de Deus, que precisa de nós? E quando nós compreendemos que é somente Deus que fortalece a nossa força, é somente Deus que dá a coragem para que nós sigamos a semana, isso muda a chave do nosso coração. Isso muda o coração
de qualquer pessoa. Porque a gente não passa a observar o outro, a gente passa a observar Deus. A gente passa a observar Jesus. E é isso que importa. É este o real valor. Jesus então finaliza o evangelho de hoje dizendo: tire primeiro a trave que está no seu próprio olho, e então você chegará bem para tirar o cisco no olho do seu irmão. Qual que é a trave que está no seu olho neste momento? O que é aquilo que está pesando o seu coração que você não consegue seguir adiante? Existe uma coisa que nos iguala e que faz com que a gente não deva julgar qualquer outra pessoa. Todos nós somos pecadores. Por mais que a gente faça 30 confissões, todos nós somos pecadores. Por mais que a gente haja com olhos de águia para não pecar, todos nós somos pecadores. Porque nascemos na condição de pecador. É isso que nos iguala. É isso que nos mantém igualados. Não adianta eu falar que eu sou melhor do que o outro porque eu faço isso e aquilo e o outro não pisa na igreja porque eu estou sendo errado e estou cometendo algo que fere o coração de Jesus. E nós precisamos, através daquilo que nós temos, através daquele conhecimento a mais que nós temos, mostrar ao outro o caminho certo. Isso nós devemos fazer. Através daquele conhecimento que nós temos, daquela coragem que nós temos, daquela força que nós temos de falar ao próximo, nós devemos mostrar ao outro o caminho certo. Infelizmente, no mundo de hoje, é muito mais fácil criticar do que ajudar. Muito mais fácil julgar do que estender a mão. Pensemos um pouco sobre isso. Quantas vezes eu estendi a mão para ajudar ao próximo? Seja de ensinamentos, seja de levantando, seja de dando alguma força em algo que a pessoa precisa. E quantas vezes eu julguei a ação daquele próximo? Seja de pensamentos, seja de palavras, seja de gestos. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.